Beleza, contem 5 segundos e comece. Show de bola. Então, 5, 4... Não, chega de contar isso, Matheus. Você não pode contar, é muito chato. Toda vez ele bota Tá na na mãozinha, vinhetinha assim, ó. eu contando, ó. Na mãozinha. Então faz você, Marcos. Faz você. Eu não, pô. Por quê? Tá. Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. É gol do Gabigol. Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. Em mais um Papo Trabalhista, mais uma semana de conteúdo, mais uma semana de informação. E antes de começar, lembrando sempre, assina o canal, marca o sininho, é importante, divulga. Se você entender que o conteúdo que a gente trata aqui pode ser importante, né? Possa ser importante para pessoas que você conheça. A gente sempre tenta trazer toda semana conteúdos, informações importantes, notícias, jurisprudência, como essa semana. Essa semana a gente está trazendo um tema que muita gente acha que sabe, muita gente pensa que sabe, mas a conclusão que eu tenho quando eu converso é que ninguém sabe nada. E para isso a gente trouxe um convidado especial para tratar no assunto, um convidado especial estudioso do assunto. Marquinho, apresenta o É nosso verdade. convidado. É verdade. A gente vai falar de compliance, né? E a gente trouxe aqui o querido, né, amigo, né, professor, procurador do trabalho, Fábio Vilela, né, que a gente tem muito tempo de academia junto, de curso junto, de lecionando juntos. E é um prazer receber esse grande amigo aqui que vai nos dar uma aula para que você entenda, de uma vez por todas, o que é compliance e o que não é compliance. Não é, Fábio? Cara, é muito bom te receber. Tá? O Papo Trabalhista tem uma honra, um orgulho de receber uma figura como você, que é um cara assim respeitado no meio jurídico, que todo mundo conhece, e a gente fica muito feliz de te receber, meu irmão. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a Fabiano, Marcos, grandes amigos. É sempre um prazer estar junto com vocês, no Papo Trabalhista, que já está marcando, né, a sua história com lives e debates profícuos na área jurídica. E é muito importante hoje, nesses dias atuais, a gente sempre debater esses assuntos relevantes, procurando não só esclarecer, mas também contribuir com o debate, né, que é enriquecedor para todos, sem dúvida nenhuma. É um prazer poder estar aqui falando num assunto que é atual. Muito se fala, pouco se diz, né? E muita confusão é criada em relação a isso, que é o compliance trabalhista. Marquinhos, eu acho que a primeira pergunta não tem como ser outra. E aí, Fábio, já começa com aquela pergunta, assim, talvez a mais difícil de todas para ser respondida, para tirar esse fantasma e, de repente, tirar algumas barreiras das pessoas com relação ao tema. O que é o compliance, né? Isso, muita gente talvez pense que sabe, e com a sua explicação a pessoa vai refletir se efetivamente tem ciência disso. E aí eu jogo para ti. Que troço é esse de compliance no final das contas? Meu amigo Fabiano, na verdade, muito se fala de compliance. Se nós formos analisar a etimologia da palavra, ela de origem inglesa, compliance significa estar em conformidade com, estar de acordo com algo. E esse algo, logicamente, é a legislação, é a ordem jurídica, né? Quando se fala em compliance, nós estamos falando, na verdade, utilizando uma linguagem que é muito usada quando falamos dentro, por exemplo, da Controladoria Geral da União em relação aos entes públicos, em programas de integridade. Então, na verdade, a gente fala, o compliance é estar em compliance. Uma empresa, uma corporação, uma organização empresarial deve estar em compliance, ou seja, estar em conformidade com a legislação, que nós vamos ver que, na verdade, é mais um valor. É um valor que pressupõe toda uma ética e que leva a crer que vale a pena estar em conformidade com a lei. Não só por questões de civismo ou de obediência à ordem jurídica por si só, inclusive com repercussões na nossa área, por exemplo, no direito do trabalho, na própria promoção do trabalho decente, evitando também reflexos negativos de várias ordens para a empresa, contribuindo, inclusive, para o aperfeiçoamento da sua dinâmica corporativa. Então, mas no Brasil, o cara que fala em compliance, se vocês forem buscar na União Europeia, nos Estados Unidos, já se fala em compliance há anos, há mais de 30 anos. No Brasil, ganhou um pouco mais de força a partir da Lei 12.846 de 2013, que é a famosa Lei Anticorrupção.
que essa lei foi importante, que ela estabeleceu a responsabilidade objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, seja nacional ou mesmo estrangeira. Depois veio o decreto 8.420 de 2015, regulamentando essa legislação. Então, essa legislação ela estabelece um marco importante, atribuindo uma responsabilidade objetiva de natureza administrativa e civil às empresas ou às pessoas jurídicas, em sentido geral, por atos lesivos à administração pública. Ou seja, a famosa lei anticorrupção, que cresceu muito com a questão da Lava Jato, com os acordos de leniência. Inclusive, essa própria legislação anticorrupção, ela diz que um dos requisitos em que pode implicar uma redução da sanção é a empresa ter um programa de compliance. Então, isso deu um boom danado. Claro que se fala em compliance, se fala muito na questão de anticorrupção, antissuborno. Quando a gente traz para a ordem jurídica trabalhista, logicamente, nós vamos manter a própria finalidade do Instituto, ou seja, estar em conformidade com a ordem jurídica trabalhista. Então, quando eu falo em compliance, na verdade, Fabiano, Marcos, eu estou falando de um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo a denúncias de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética, de conduta, políticas e diretrizes, tendo como objetivo o quê? Detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e todos os tipos de atos ilícitos no âmbito das relações de trabalho. Então, o que eu posso enxugar desse conceito? Esse que tem tudo a ver com um programa de integridade numa órbita trabalhista. É instituir mecanismos, procedimentos internos que se comunicam e se autoaperfeiçoam, vão se alimentando, de forma a localizar o que nós chamamos dos gaps, daqueles buracos onde há eminente risco de fraudes ou desvios. E, com isso, sanar ou até mesmo remediar a tempo, para evitar lesões ilícitos na órbita, logicamente, das relações de trabalho. Então, o compliance trabalhista nada mais seria do que um programa de integridade empresarial dentro das relações de trabalho, a fim de aperfeiçoar a dinâmica corporativa dentro dessa esfera, detectando a tempo, evitando, ou, se for o caso, sanando, remediando riscos inerentes a ilícitos trabalhistas. A ideia é essa de compliance trabalhista. Sensacional. Marquinho, você sabia isso, Marquinho? Eu confesso que a gente acaba tendo uma visão, né, uma visão sobre compliance, obviamente, né, mas eu confesso que eu nunca tinha adentrado à questão propriamente da definição da lógica, principalmente na perspectiva trabalhista. Conta para mim aí. Eu identificava, Fábio, o compliance como prevenção de riscos, né? Aquela visão de que seria uma prevenção de riscos, mas pelo conceito que você trouxe para a gente, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que simplesmente prevenir riscos. É identificar tudo aquilo que está em desconformidade com a legislação. E você tocou num ponto que me deu uma curiosidade de perguntar isso. Eu não vou conseguir não perguntar isso para você. Você falou aí da questão das leis anticorrupção, da questão de que ter um programa de integridade como o compliance reduz, inclusive, a penalidade. A gente sabe que nós temos aí empresas, e até grandes empresas, né, que ainda têm trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo, né? Nós temos em grandes empresas que ainda praticam o assédio moral organizacional, né? Aquela gestão por estresse, que nós fizemos inclusive uma live lá no Papo Trabalhista no Instagram para falar de assédio moral. Você deu uma aula. No YouTube, aliás, tá aqui no YouTube, né? Tem que lembrar. Recomendo que vocês assistam essa, que foi uma aula do Fábio. Sabe? Uma aula falando sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre todas as implicações. Você acha que poderia surgir, ainda não vi isso acontecer, eu não vi nas minhas vagas, não sei se o Fabiano viu, algum tipo de argumentação de que a falta de um programa como esse, de compliance, de integridade, um dos fundamentos para uma eventual inversão de ônus da prova, até para colocar para responsabilização do empregador em caso de danos morais coletivos, né, que vocês, MPT, tão brilhantemente
perseguem na Justiça do Trabalho. O que você acha? Você acha que o compliance pode vir a ser usado, inclusive, a falta de um programa como esse, como uma possibilidade de inverter o ônus da prova, e até mesmo ou, sei lá, numa visão mais até avançada, até responsabilizar objetivamente o empregador que não pratica esse tipo de prática? Bem, então, aproveitando a sua pergunta, Marcos, na verdade, só esclarecer que o compliance trabalhista, sem dúvida alguma, passa pela questão da detecção de riscos inerentes a atos lesivos à ordem jurídica trabalhista. É um foco importante, mas não é só isso. É toda uma cultura que deve ser, primeiro, apoiada pela alta direção da empresa. Deve haver um comprometimento da alta direção. A alta direção deve querer implementar efetivamente o compliance. O compliance não é apenas um checklist, o compliance não é uma blindagem trabalhista, ou, pior ainda, trabalhar nas brechas da lei para evitar punições. Isso não é compliance. Compliance, pelo contrário, é um programa de integridade, a cultura da ética no âmbito das relações de trabalho e demonstrar para as corporações que vale a pena e traz benefícios estarem em conformidade. É claro, já respondendo a sua pergunta, que logicamente nós não temos isso normatizado em relação ao compliance trabalhista, mas pensando agora alto em relação às suas indagações da possibilidade de inversão do ônus da prova, dependendo da questão que esteja em debate, com certeza, e principalmente da estrutura da empresa, porque nós vamos ver o seguinte: o compliance trabalhista ele não pode ser um modelo vendido e vamos mudar só o nome da empresa, não. O compliance trabalhista ele é um programa que deve ser customizado, ou seja, cada empresa deve ter o seu programa específico de compliance. Por quê? Porque leva em conta uma série de riscos, de fatores, perdão. Primeiro, o porte da empresa, o tamanho dela, o número de empregados, os seus principais parceiros de negócio, que lembramos, inclusive, a possibilidade do tomador de serviço ser responsabilizado dentro dessas relações com outras empresas, né? O seu ramo de atividade, por exemplo, uma empresa que está na área de gás e petróleo tem determinados riscos, uma empresa do ramo da construção civil tem outros riscos. Então, a complexidade da empresa, quanto mais complexa, entendo que mais efetivo e mais necessária se dá um programa de compliance. É claro que isso não descarta as pequenas e médias empresas. O programa de compliance, como eu digo, é estar em conformidade e deve ser adequado ao porte da empresa. Então, retomando a sua resposta, é claro, até pelo princípio da aptidão da prova, muito dos fatos alegados devem ser comprovados pelo próprio empregador, pela empresa. E para se valer disso, ela tendo um programa de compliance, é muito mais fácil ela, por exemplo, ter acesso a relatórios, ela se adiantar aos fatos, inclusive, muitas das vezes, evitar a penalidade em si, porque conseguiu sanar a tempo, ou então conseguir demonstrar a sua diligência quando da ciência do fato lesivo e, pelo menos, minorar a dosimetria da indenização, que também é importante. Então, não vejo, óbvio, a princípio, é claro que teria que ter toda uma elaboração doutrinária, em que, em alguns casos específicos, embora estou falando isso de lei diferenda, não há nada específico nesse sentido na normatização, mas poderíamos construir algo, sim, ou seja, nós poderíamos falar até um ponto que uma omissão da empresa, uma ausência de fiscalização, né? O conceito de culpa em vigilando, por exemplo, poderia sim atribuir aí a inversão do ônus da prova, até com base no próprio princípio da aptidão da prova, que se ele tivesse um programa de compliance, ele teria detectado isso a tempo e evitado, logicamente, a lesão que esteja em questão. Acho perfeitamente possível, mas, lógico, deve ter todo um trabalho de aprimoramento para até construirmos essa tese. E aí, Fabiano? Eu achei, Marquinhos, a sua pergunta foi excelente, porque se a gente faz o contraponto com a própria lei 2846 e toda essa explicação que o Fábio passou para a gente, eu acho um raciocínio bastante interessante para fins de inversão do ônus da prova em sede judicial, né, para fins de verificação do cumprimento da lei, né? Porque no final das contas, né, baseado em toda essa definição que o Fábio trouxe para a gente, é disso que a gente está falando, dessa conformidade, de estar em conformidade.
é um raciocínio muito interessante, nunca tinha pensado por esse ângulo, não. E até aproveitei a deixa, enquanto a gente está conversando, do lado positivo da gente estar fazendo essa gravação, que a gente tem acesso a telas, né? Eu entrei aqui e vi que, por exemplo, é muito normal que as empresas tenham ISO, né? E trabalhista, a gente só tem uma ISO, que é a ISO 45001, que trata só de acidente do trabalho. A outra questão que é importante também, e aí, olha que coisa interessante, a ISO é uma questão de certificação, né, que as empresas normalmente utilizam para se colocar dentro do mercado, dizendo que respeita meio ambiente, respeita padrões de gestão, e aqui a trabalhista a gente só tem com relação ao acidente. A outra coisa interessante também, dentro dessa questão de conformidade, é acesso a dinheiro público, né, que a gente tem... Se a empresa não está em conformidade, seja por sua CNDT, negativa, no caso, né? Seja por ter trabalho escravo, ela também não tem acesso ao dinheiro público. Ou seja, a gente tem muito uma perspectiva dessa utilização desses parâmetros por uma visão de sanção, né? E não por uma visão de louvar, que é o que... Eu estou contrapondo as duas, né? A ISO é uma coisa legal e as outras são penalidades para quem não cumpre. Claro que a gente não vai tirar a virtude disso, né? Mas até aproveitando a deixa, Fabinho, e aí, baseado nisso também que eu falei, eu vou fazer um combo 2 em 1. Quais são as vantagens? Você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser desenvolver um pouco mais, as vantagens desse programa de compliance para as empresas e se isso se adequa também a pequenas e médias, porque muito se pensa, né, que essa questão de compliance é uma questão, não, isso são grandes corporações multinacionais. Será que as empresas pequenas, de repente uma rede de 3, 4, talvez, restaurantes, consiga adotar isso? De repente um restaurante da esquina que é pequeno? Como é que você enxerga isso? Sim, até antes de responder a sua pergunta, Fabiano, já nos seus comentários é importante aproveitar esse gancho e falar o seguinte, muito bem colocado por você, essa questão da certificação tem tudo a ver com compliance. Muitas empresas procuram elaborar um programa de compliance, há o chamado compliance officer, que é um agente do compliance dentro da empresa, com autonomia, com acesso direto à alta direção, com uma série que vai conversar com todos os setores da empresa, vai fazer a intercomunicação, vai monitorar, dar treinamento, inclusive, para vocês terem uma ideia, lá fora, quando eu falo no exterior, isso é tão sério que os compliance officers são tão valorizados, os melhores são inclusive aqueles que até denunciam as próprias empresas. Pode ser chocante, mas é isso. O que acontece? Por isso que é importante a empresa querer a autoadministração, essa cultura do compliance. Porque o compliance tem uma autonomia tamanha que, detectando uma fraude, detectando um sério desvio, ele comunica, ele tem que ter acesso, como eu falei, à alta direção. E ao comunicar, se a autodireção, ciente das graves irregularidades, não toma uma medida, o compliance comunica às autoridades competentes e denuncia. E esses compliance são altamente valorizados no mercado internacional, ou seja, porque são compliance sérios. Aí, na hora da empresa contratar com uma outra empresa, pergunta, você tem um departamento de compliance? Tem. Quem é o seu compliance? Fulano de tal. Nossa, então essa empresa é séria, que o cara é aquele que, se não tiver, ele põe a boca no mundo, vamos dizer assim. E digo, hoje, não só com a administração pública no Brasil, mas, por exemplo, se você hoje quiser travar relações comerciais com os Estados Unidos, com a União Europeia, vão exigir que você tenha um compliance, um departamento de compliance. E antes de fechar qualquer contrato, os departamentos de compliance, eles se comunicam. Então, isso é fundamental. Então, por isso que muitas empresas, o que fazem? Elaboram, implementam um programa de compliance, depois buscam entidades certificadoras que vão fazer uma auditoria na empresa e vão dar essas certificações de ISO, outras mais, se está em conformidade ou não. Ou seja, se aquele compliance, tanto na elaboração como na sua efetiva implementação, merece um certificado ISO. Isso é importante, isso vale muito, principalmente nos negócios internacionais. Tá? Então, isso é importantíssimo. Já respondendo à sua questão, primeiro, qual é a importância do compliance? A sua finalidade já vimos, que é um aperfeiçoamento da dinâmica corporativa, e eu uso mais, escrevi até um artigo sobre isso, depois, se quiser, eu disponho aí de divulgação, que além do aperfeiçoamento da dinâmica corporativa, também promove o próprio trabalho decente. Ou seja, se você está em conformidade com a ordem jurídica trabalhista, você está promovendo, logicamente, um trabalho digno, né? Mas vai muito mais além, vai muito mais do que isso. Na verdade,
estar em conformidade com a ordem jurídica, primeiro, evita responsabilizações, não só em relação àqueles entes de fiscalização, como os auditores fiscais de trabalho, a Superintendência Geral do Trabalho, Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, tanto passivo de natureza trabalhista, como também, e tão importante quanto, é a manutenção da rigidez reputacional da corporação, que tem um preço no mercado. Por exemplo, se eu chego para vocês agora, Fabiano e Marcos, meus grandes amigos, quem já não ouviu falar, e nenhum problema com a empresa, eu só vou falar isso porque foi divulgado na mídia, jogar no Google, o caso Zara em relação ao trabalho escravo, M-Office, a projeção, os prejuízos que a empresa teve em razão da divulgação do trabalho em condições análogas de escravo dentro da indústria têxtil, da indústria da moda. E olha que, se vocês tiverem acesso à ação, não é que a grife, a marca, ela explorou diretamente o trabalho escravo. Na verdade, fazia contrato com fornecedores. Esses fornecedores não tinham idoneidade econômica e também técnica para fazer frente à demanda e contratavam confecções, oficinas, que essas oficinas exploravam mão de obra, muitas das vezes de estrangeiros indocumentados. E aí o que acontece? Na cadeia, na chamada cadeia da responsabilidade, a responsabilização, da cadeia produtiva, alcançou lá a grife, a M-Office, a Zara e outras mais. Tendo um programa de compliance, por isso que eu falei, a importância, primeiro, qual a natureza da atividade econômica desenvolvida, qual é o ramo do negócio, quais são os seus parceiros. Antes de contratar, os departamentos de compliance se comunicam, vamos verificar e vamos sempre fiscalizar o parceiro contratado, porque a responsabilidade pode cair na mão da contratante. Como numa caso, por exemplo, de terceirização, que a responsabilidade é subsidiária e, se for por questões inerentes a acidente de trabalho, a jurisprudência, a doutrina já são unânimes em relação à responsabilidade solidária. Unânimes não, mas majoritária sim, pela responsabilidade até mesmo solidária. Então, essa rigidez reputacional é importantíssima e tem um valor econômico muito alto. Outro exemplo, setor bancário, é muito comum, infelizmente, o assédio moral organizacional, o assédio moral coletivo do que nós trabalhamos. Se você clicar no Google, assédio moral no banco, imagens, o que mais vai ter são logomarcas de bancos famosos relacionados a assédio moral, com indenizações milionárias, inclusive do Ministério Público do Trabalho. Tudo isso afeta o quê? A imagem da empresa. Isso tem logicamente, ele tem uma repercussão muito sensível no mercado, em suas ações. Muitas empresas perdem com isso. E no que tange as pequenas, microempresas, pequenas, médias empresas, é claro que não há nenhum óbice, pelo contrário, é louvável sim que haja, à medida do possível, um programa de compliance que será adequado à sua estrutura mais simplificada. E talvez por isso seja até mais efetivo. E tende a ser mais barato, logicamente, do que um compliance de uma grande empresa. O que é importante é nós concluirmos aí a importância de que o empresário, a corporação, saiba que nós não estamos falando de custo, estamos falando de investimento, que investir em compliance, em efetivos mecanismos de aprimoramento da dinâmica corporativa e rastreamento de riscos, evitando lesões ou remediando o mais rápido possível, vai trazer uma economia muito maior do que caminharmos na ilicitude até estourar o primeiro caso e toda aquela, entre aspas, economia feita vai por água abaixo. Sem falar no efeito, logicamente, benéfico para a livre concorrência, evitando o dumping social. Quando você exige que as empresas tenham compliance, tenham uma cultura de conformidade, você está prestigiando o quê? A livre concorrência. Que não haja uma burla nessa livre concorrência através do dumping social, ou seja, que essas empresas baixem a força, o custo da produção, descumprindo as normas trabalhistas e, com isso, ganhando de forma desonesta competitividade no mercado de trabalho. Marquinho, jogo para você. Maravilha, olha, sensacional, né? Uma aula aqui sobre compliance. Fábio, em 5 minutos, você consegue trazer para a gente quais são os pilares do compliance? Em 5 minutinhos? Rapidinho. Primeiro, já falei, o primeiro pilar,
comprometimento e apoio da alta direção. Não adianta ter compliance trabalhista, entre aspas, se o dono da empresa, a direção, não quiser instituir uma cultura de compliance. Isso é fundamental, até porque esse compliance officer vai interagir com todos os setores da empresa, mas tem que ter uma comunicação direta com a alta direção, que é que tem poder decisório. E, claro, o segundo pilar decorrente do primeiro é que haja a definição de uma instância responsável pelo compliance. Seria esse departamento de compliance, esse compliance office, que deve ter autonomia, deve ter contato, acesso imediato e direto com a alta administração e deve ter todos os recursos humanos e financeiros administrativos necessários para elaboração e implementação, monitoramento, treinamento, comunicação para sempre o aperfeiçoamento do compliance da empresa. Terceiro pilar é a análise do perfil da empresa e seus riscos. A empresa tem que, Marcos, a empresa tem que ter ciência de todos os seus processos. E, com isso, de acordo com sua natureza, os seus riscos, para poder verificar os chamados gaps, aqueles buracos, aquelas lacunas, onde pode surgir o ilícito e aí atacar diretamente, se prevenir. E como pode fazer isso? Através de estruturação de regras e instrumentos, seria o quarto pilar. Exemplo de regras e instrumentos. Logicamente, um exemplo rápido é a elaboração de códigos de ética e de conduta, que nada mais são do que regulamentos de empresa que aderem aos contratos de trabalho. E para muitos, inclusive, são fontes, né, do direito do trabalho. Então, essa elaboração de regras e condutas, hoje, então, onde nós temos o chamado poder empregatício virtual, a questão das redes sociais, a questão da segurança digital, podendo todo mundo muito em risco, podendo trazer prejuízos à própria empresa em razão do vazamento da informação, isso é fundamental. E o quinto pilar, eu utilizo muito os 5 pilares. Tem gente que põe 7, até 12 pilares. Esses 5 já são suficientes. O quinto pilar seriam estratégias de monitoramento contínuo. Não adianta você elaborar um programa de compliance e implementar se você não monitorar o seu funcionamento. Até porque o programa em si ele vai se autoaperfeiçoando. Ele vai verificando o que deu certo, o que não deu certo e vai ajustando àquela empresa. E sempre seguido de atos sempre de comunicações internas, de treinamento das equipes e de reformulação desses procedimentos, se adequando, logicamente, ao perfil empresarial. Fabiano, fantástico. Fantástico. É uma aula, né? Eu trabalhei durante muitos anos na iniciativa privada, fiquei 18 anos na iniciativa privada, e isso tudo que o Fábio falou, eu consigo ver porque vivenciei isso na prática. Essa questão, talvez, a mais assim, que me chamou mais a atenção de tudo, é essa questão de internalizar esse costume, esse hábito de respeitar. Porque não adianta, se o dono da empresa, o chefe, o conselho, dependendo também da empresa, não entender a relevância disso, aquela coisa do exemplo, né? Se não consegue, o de baixo não vai seguir, vice-versa. Agora, quando daqui de cima parte essa orientação e respeitabilidade a essa orientação, consequentemente você tem, né, você irradia isso para a base, e isso me parece algo muito interessante. Fabinho, eu não sei nem como agradecer. Eu acho que você trouxe aqui elementos fantásticos aqui, tirou várias dúvidas, tenho certeza que a galera, e por sinal, quem está vendo a gente, tendo mais dúvida, coloca, porque se a gente não tiver conseguido suprir, com certeza não conseguiu, de repente é um motivo para a gente abusar mais de um novo convite para o nosso querido Fábio para trazer mais elementos. Bota aqui dentro dos comentários que a gente com certeza vai, num segundo momento, tentar, adequando a agenda do nosso querido Fábio Vilela, a gente consegue trazê-lo aqui para conversar. Fabinho, eu não sei, Marquinhos, se você não tiver mais nada, eu só vou agradecer a presença do Fábio. Eu só quero mesmo agradecer, né? A gente sabe do tempo do Fábio, né? Com certeza a gente vai fazer o Compliance 2, a missão, né? Porque é muito... Estou à disposição. Você vê que ele tem muito conhecimento, assim, é pouco tempo para a gente esgotar. Fabinho, a gente agradece muito a tua presença, tá? Foi muito bom ter você aqui. Tenho certeza que a gente trouxe muita informação importante para os nossos amigos aqui do Papo Trabalhista. Meus queridos amigos Fabiano e Marquinhos, queria agradecer mais uma vez esse convite. É sempre um prazer estar com vocês, poder contribuir com o debate. É realmente, logicamente, dei uma ideia superficial em relação ao compliance trabalhista, tem muita coisa a ser falado, muito a ser explorado. Até essa última live que nós fizemos de assédio moral e sexual tem tudo a ver com isso. Inclusive, quando eu dou aula sobre compliance, são exemplos que eu dou para evitar o assédio sexual, moral, minorar esse desgaste empresarial. Então, estou à disposição para sempre que precisarem aí de uma contribuição, estamos juntos. João, galera, feito isso,
né? Já fomos cobrados aqui antes que o Matheus puxa a minha orelha toda semana. Não esquece, assina o canal, marca o sininho. A gente espera que esse assunto tenha contribuído, que para mim, Fabiano, contribuiu bastante. Marquinhos, como a gente sempre conversa, né? Vamos embora, né? Conversa, papeando, conversando. A gente se entende. É isso aí. É isso aí. Fabinho, beijo para a família, beijo para ti. Marquinhos, você também, Fabiano, meu irmão. Forte abraço, Marquinhos, também. Bom lhes ver virtualmente. É isso aí. Valeu, amigo. Obrigado, Matheus. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.